Bom dia, vamos lá, mais um dia para agradecer, mais um dia lindo, de céu azul, e o sol já está raiando, já está lá em cima. Obrigada, Senhor. Isso é porque agora é 8 e pouco, hein? Olha como o sol já está alto. Hoje vai ser um dia bem quente. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Obrigada, Pai, por mais um dia em sua presença. Obrigada, Senhor, pela vida e pela saúde dos meus filhos, do meu marido, pela vida e a saúde da minha mãe, dos meus irmãos e de todos os familiares. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida e pela saúde de todos. Obrigada, Pai, por mais um dia. Vamos beirar a praia. Vamos ver como é que está o mar hoje. E vamos à palavra de hoje. O mar hoje está tranquilo. Não está forte, está sem vento. Hoje o mar está tranquilo. Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos Cristo refletido em nosso corpo e no nosso coração, como um tesouro precioso. Ele vive em nós, porque cremos nele. Por isso devemos crer nele. Porque no momento que cremos e confiamos nele, ele vive em nós. Antes eu ia ler essa parte que eu falei agora, ele vive em nós, e acho que ia passar por mim como uma frase. É igual a gente ler uma frase pronta. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Acho que eu li muitas vezes essa parte, mas eu lia e não entendia nada, e não havia sentido ainda a presença do Senhor. Então eu não conseguia imaginar quem foi Cristo, o que Cristo passou. Eu sabia da história, da Bíblia, mas eu não conseguia imaginar. Mas só o tempo que vai dando entendimento, Deus e o nosso coração, conforme ele vai sendo aberto para a presença, para a palavra, Deus vai dando entendimento. E é, gente, incrível como ele vai dando entendimento de tudo, de tudo. Tem coisas que a gente falou lá muito tempo atrás, eu não entendo isso, eu leio isso, mas eu não entendo isso, eu não entendo porque na Bíblia fala isso, não entendo porque ocorreu isso. Tem muitas situações na Bíblia que a gente para e não entende até o momento que o Senhor nos coloca em situações e nos traz à mente que a gente já em algum momento falou, eu não entendia isso, e ele vai nos colocar em situações, ele vai nos trazer a palavra e ele nos traz a resposta. Isso aconteceu muitas vezes, depois que eu passei a estudar a Bíblia, a entender a palavra, a sentir a presença do Senhor. Isso aconteceu muitas vezes, de Deus me fazer recordar de algum momento que eu falei, eu não entendo isso, eu não entendo porque é assim, e Ele me mostrou. E eu só hoje, com quase 50 anos, hoje que eu falo é atualmente, não o dia de hoje, né? Atualmente consigo ver algumas histórias da Bíblia, ler e consigo. Muitas vezes ainda tenho muita dificuldade do entendimento, peço ao Senhor na oração entendimento, mas muitas vezes agora eu consigo fazer essa correlação com a minha vida, com o que eu vivo hoje, com o que eu já vivi. E como é incrível, né? Como a Bíblia é algo atualizado, igual eu sempre falo, é algo atualizado sempre. A Bíblia não precisa ser mudada, ela é atualizada no automático, feito pelo Senhor. O Senhor fez um automático da Bíblia que ela é atualizada o tempo todo. A palavra dela nunca muda, e a palavra dela serviu naquele tempo e serve hoje pra gente, em todo tempo. E hoje, antes de iniciar mesmo essa leitura desse devocional de hoje, que eu, na verdade, antes de saber qual que era o versículo, qual que era a palavra de hoje, eu comecei a pensar, me veio na mente logo cedo a genealogia de Jesus, que eu já li sobre a genealogia, e comecei a recordar na minha mente, comecei a recordar quem era filho de quem, comecei a lembrar
de algumas coisas das quais eu fui lembrando, que eu já havia lido, já havia estudado sobre, de Davi, da genealogia, de onde vem Davi, de Jessé, que foi o pai de Davi, de Ruth, que foi Ruth e acho que Boaz, eu não lembro agora o esposo de Ruth qual foi, que dera a luz ao filho, da onde veio o pai de Davi e depois Davi, e assim a sequência. E eu fui lembrando da genealogia, né? Até Jesus. E fui lembrando do que eu havia lido. Aí no momento que chegou em Jesus, eu comecei a pensar, me bateu assim uma emoção forte, um choro, e porque a primeira coisa que eu lembrei foi da mãe de Jesus, da Maria, porque acho que hoje mais madura, com o filho já adulto e o outro menor, e mais madura, um pouco mais madura, né? Não tão madura, mas um pouco mais madura no entendimento da Bíblia, um pouco mais, porque eu preciso muito, aprender muito ainda, eu sei muito pouco, mas entendendo um pouquinho mais, eu consegui me pôr no lugar da Maria, pensando, né? Eu não consigo nem imaginar o quão difícil foi naquele momento para ela, mas eu consegui, acho que eu me emocionei muito por conseguir pensar e me pôr. Naquele momento eu consegui ter um entendimento sobre a mãe de Jesus, sobre o que aconteceu com Jesus. Não que essa é a primeira vez que me dá esse entendimento, eu já senti isso em outras vezes, mas foi interessante, porque tudo isso me veio antes mesmo de eu ler o devocional de hoje, né? E eu comecei a pensar, eu como mãe, tendo um filho passando por tudo isso, mas ao mesmo tempo um filho escolhido do Senhor, um filho qual Deus já havia colocado para ela, que seria o meu filho, filho escolhido. E no mesmo tempo que eu pensei isso, eu lembrei da bondade e do amor que Jesus tem sobre todos. A gente está num mundo onde eu me incluo, que a gente não vê muita bondade, a gente não vê muito amor de um com o outro, infelizmente. A gente vê pessoas, nós todos, né? Às vezes com um sentimento de raiva, de rancor, de ódio por coisas tão pequenas, Enquanto isso, Jesus, ele exalava amor e bondade, e mesmo para as pessoas que fizeram tão mal a ele, ele sempre desejou o amor e a bondade a todos. Isso me fez pensar também como eu preciso limpar o meu coração. Limpar o meu coração de coisas insignificantes, de besteiras, de sentimentos às vezes de raiva, de decepção com alguma coisa. Como eu preciso limpar o meu coração e ter mais bondade, ter mais amor, se pôr mais no lugar do outro. Porque Jesus, ele foi judiado, ele foi morto, né? Massacrado por pessoas as quais ele nunca desejou mal, nem no momento final dele, até no momento final dele. Ele falou: o Senhor perdoe, Senhor, essas pessoas que eles não sabem o que fazem. Então, nem no momento final dele, ele pediu pelos outros que fizeram tanto mal a ele. Então, por que a gente guarda raiva, implicância, situações do nosso irmão por nada? Se Jesus sempre agiu com tanto amor, com tanta bondade com todos, até mesmo com aqueles que não gostavam, aqueles que desejavam mal para ele, ele sempre foi bom. E ele foi condenado por fazer o bem. E por causa da sua atitude na cruz, nós não somos mais condenados. Porque um homem, um ser humano, veio ao mundo e ele agiu com bondade e amor. Ele era pura bondade e amor. E por causa das suas atitudes, nós estamos livres, nós não somos mais condenados. Então, quando você, em algum momento, sentir raiva ou outro sentimento ruim
por outra pessoa, lembre-se que Jesus passou por tudo, por todos nós. Vamos limpar o nosso coração de todo sentimento ruim que nos afasta dos caminhos do Senhor. Devemos nos parecer mais com Jesus, porque Ele sim é o caminho. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que a sua vontade seja feita, Pai, em mim. Que eu possa, Senhor, ajudar outras pessoas a caminharem, o direcionamento, a caminharem sobre os seus caminhos, assim como eu quero. Eu desejo, Senhor, sempre continuar nos seus caminhos. Ajude, Pai, a não desanimar. Me ajude, Senhor, a não guardar sentimentos ruins. Me ajude também, Senhor, a saber a palavra certa para alguém que precisa, a saber falar algo que venha do Senhor, algo que vai edificar, que vai ajudar a vida daquela pessoa que precisa de uma palavra. Obrigada, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos.